E a gente volta do intervalo recebendo aqui no Jornal do Rio Marcelo Calero, secretário municipal de Cultura, que vai falar sobre os desafios e as expectativas para essa nova gestão, né, Calero? Obrigada pela participação no Jornal do Rio. Obrigado a você, Yasmin. É um prazer falar com você e com todo o público da Band. Calero, então, voltando, né, para a Secretaria Municipal de Cultura, quais são os seus principais desafios nesse primeiro momento? A gente sabe que você já tem uma grande experiência nessa área, mas voltar, né, para o cargo, enfim, dá aquele friozinho na barriga e existem os desafios, novos desafios, né? Quais são esses desafios? Acho que o primeiro desafio é a lembrança da gestão, né? Nós temos que manter sempre também o sarrafo lá no alto, porque a gestão do secretário Marcos Faustini é muito elogiada. O prefeito Eduardo Paes pediu que eu continuasse aprofundando algumas das políticas que o Faustini trouxe e, claro, também dando alguma tônica, né? Enfatizando, privilegiando alguns projetos, alguns programas que já foram, inclusive, sucesso na outra gestão do prefeito até o ano de 2016. Né? Então, vamos seguir nessa linha, entendendo que a cultura tem um papel fundamental para o Rio de Janeiro. Nós somos conhecidos no mundo todo pela cultura que a gente produz. E mais do que isso, é importante a gente lembrar que a cultura é um importante vetor de desenvolvimento econômico e social. Gera muito emprego, gera muita renda, gera imposto, movimenta a cidade, democratiza o território, enfim. Tem todas essas vertentes da cultura que são importantes a gente enfatizar no nosso trabalho. Pois é uma área que precisa, claro, de um cuidado, uma atenção especial, porque fomenta, né, a economia, a cultura, abre espaços, oportunidades. O que a gente pode falar, Calero, de projetos futuros? Existem as nossas bibliotecas, nossos teatros, enfim. O que o público, as pessoas podem esperar, né, dessa área da cultura? Qual o seu planejamento? Olha, Yasmin, um dos principais desafios que a gente tem na cultura do Rio é o fato de que nós temos muitos equipamentos culturais públicos. O que são equipamentos culturais? Para o pessoal entender, que às vezes é um termo meio técnico, né? Nada mais são do que os nossos centros culturais, nossos museus, nossas lonas, arenas, areninhas, bibliotecas, ou seja, a gente tem uma série de lugares, né, que precisam ser cuidados, né? Então essa manutenção ela precisa ser constante, porque é nesses lugares que a gente consegue ter o que nós chamamos de produção e fruição cultural. É claro que a cultura é produzida e acontece e é fruída em toda a cidade, na rua, né? O Rio também tem muito essa cultura. Mas nesses lugares, claro, eles estão sob a responsabilidade da prefeitura e precisam da nossa atenção, do nosso olhar. E eles têm um papel fundamental, inclusive, nos bairros e comunidades onde eles estão inseridos, né? Então, o prefeito pediu que nós avançássemos, por exemplo, aqui vou só pensar, ilustrar com um exemplo, nós avançássemos na reformulação ou na manutenção, né, na reforma de alguns desses espaços, né? Então, nós sabemos que isso já foi algo iniciado pelo secretário Marcos Faustini. Por exemplo, muitas das antigas lonas que nós tínhamos desde a década de 90, desde o governo do prefeito Eduardo Paes, nós começamos a transformação delas em areninhas, né? Quando eu era secretário de Cultura, nós fizemos a entrega, por exemplo, da areninha de Bangu, da areninha de Realengo, da areninha da Ilha do Governador. O Faustini entregou a areninha de Santa Cruz e agora a gente tem aí o desafio na Maré, né? Dá continuidade, né? Temos um projeto muito legal de bibliotecas também. Eu, particularmente, gosto muito das bibliotecas, né? Nós temos importantes bibliotecas e salas de leituras espalhadas por toda a cidade. E aí, vou dar um spoiler aqui. Nós já tínhamos o Bibliotecas do Amanhã, no governo do prefeito Eduardo Paes, e nós vamos retomar esse projeto. Pois é, o Rio é muito cultura, né? Tem muitos espaços que devem ser valorizados, enfim. A gente tem muitos locais que têm acervos assim, riquíssimos, isso precisa ser preservado também. Então, acho que isso aí está no pacote, né? No seu assim, de planejamento, de projetos futuros também. O que eu vejo sempre é o seguinte, Yasmin, a prefeitura ela precisa, por meio de políticas públicas consistentes, e essa foi bem a diretriz que o prefeito Eduardo Paes me passou, garantir que a produção cultural da cidade aconteça, né? A Secretaria Municipal de Cultura ela fomenta a produção cultural. Ela é responsável por fornecer, digamos, os elementos, fornecer os atributos, né? Tudo aquilo que a cultura da cidade precisa para realmente ter o seu protagonismo, para realmente estar na mente e no coração dos cariocas. Então, esse é o nosso principal desafio. O que as pessoas podem esperar da sua nova gestão? Uma nova gestão, como eu falava, ela tem o desafio de ser sempre comparada à gestão anterior, né?
Isso por si só já é desafiante. Mas mais do que isso, eu acho que o gestor também precisa entender que os tempos sempre mudam, os tempos são outros, né? Nós passamos por momentos muito difíceis nos últimos anos, né, em relação à produção cultural, em relação à valorização da cultura no Brasil de uma forma geral. O prefeito tem esse compromisso de fazer realmente com que a cultura seja um segmento, seja um setor valorizado na cidade. Como nós falamos nisso na entrevista, né? Um vetor de desenvolvimento econômico, social, como você bem apontou, é uma ferramenta importante na educação, né? A cultura cria uma ambiência propícia às pessoas, às crianças, aos jovens, adolescentes, aos adultos também, aprenderem mais, aprenderem de uma forma mais robusta. Então, todas essas perspectivas, elas não podem ser descuidadas. Elas fazem parte de um quebra-cabeça, fazem parte de um todo. E o que eu posso garantir a todos os cariocas é que nós continuaremos tendo na gestão do prefeito Eduardo Paes uma gestão integrada, pensada no setor cultural, ou seja, que contemple todas as áreas da cidade e ao mesmo tempo que veja a cultura de uma maneira integral, né, em todas esses diferentes vetores que a gente apontou aqui. As expectativas são as melhores possíveis, né? Bom, eu estou muito animado, estou muito feliz e espero que a gente possa entregar uma cultura à altura de tudo que os cariocas esperam. Mais alguma coisa a acrescentar, Calero? Acho que é muito importante que a população participe conosco. Isso eu sempre falo, né? Nenhum trabalho público ele faz sentido se os cariocas não estiverem conosco. O que eu quero dizer com isso? Acessem os portais da Secretaria Municipal de Cultura no Instagram, nas redes sociais todas. Nós temos os nossos endereços, temos o portal da Prefeitura, porque lá você tem programação de qualidade, a maior parte dos nossos eventos é gratuita. Então nós convidamos todos a estarem conosco nesse esforço em favor da cultura. Como a pessoa contribui? Indo. Participe, né? Interaja, vá até o centro cultural mais próximo da sua casa. Eu costumo dizer não. O grande diretor Amir Haddad, ele diz que um centro cultural, um teatro, é uma UPA da alma. Então a gente vai na UPA, a gente vai lá buscar atendimento médico para o corpo. Você tem que ir no centro cultural, tem que ir no teatro, tem que ir no museu, numa biblioteca, para buscar também a cura da alma. Isso é muito importante. Calero, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a você, Yasmin, e a todo o público da Band. A gente faz agora uma rápida pausa e você não saia daí.